Bom dia a todos. Eu saúdo a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Está todo mundo aqui, né? Ninguém está lá para dentro não, né? Fica um olhando para a cara do outro assim, quem está aqui, quem está aqui, né? Aí fica perguntando, quem que não está, quem que não está? Tá. Então, pronto, está vindo ali os remanescentes. A Bíblia chama de remanescentes, tá? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Vamos lá, de pé. De pé, isso. Se colocando de pé. Pode ser de joelho também, a Bíblia fala que a gente tem que orar de joelho também, viu? Até deitar, pode ser. Não, deita não. Tá? Às vezes a pessoa já se deita. Quando vai orar já para dormir, o amém vem de manhã, né? Tem gente que, meu Deus, aí quando acorda, amém, Senhor, né? Porque dormiu. Orar. Vamos orar? Vou pedir ao diácono Rodolfo para orar essa oração inicial da EBD. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos a Deus por esse momento, o café, ó Pai, nos abençoou, os alimentos, ó Pai, pedindo a Deus tua sabedoria sobre nós, possamos a Deus entender tua palavra nessa manhã. Abençoa os líderes, a Deus, da nossa igreja, que vão estar passando no estudo de hoje, e nos abençoe também no entendimento, ó Pai. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Vamos cantar hino 47, louvor e glória. Deixa eu ver se já está ali. 47, louvor e glória. Pronto. 1, 2, 3. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. E ainda de pé, mostrando assim que nós somos dependentes de Deus, né? Muitas vezes a gente acha que é dependente do outro, mas a nossa maior dependência é de Deus. E principalmente quando a gente carece de Jesus Cristo em nossas vidas. E somos sempre carentes de Cristo. Porque muitas vezes nós temos lutas diárias, lutas constantes, e a nossa luta é espiritual. Então, Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos carentes de Cristo. Então vamos cantar Dependência 120. Vamos lá? 1, 2, 3. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador.
aspiro a ti, careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Pode sentar. Irmãos, vamos ao breve catecismo de Westminster, bem rapidinho. Pergunta de número 15 do breve catecismo de Westminster. Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? Ou seja, qual foi o pecado pelo qual Adão e Eva, que foram os nossos primeiros pais, caíram do estado em que foram criados? O pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi o fato de terem comido do fruto proibido. Teve um não ali, né? Não comerás. Gênesis 3:6 e Gênesis 3:12 e 13 e Oséias 6:7. Nós também temos 2 Coríntios 11:13. Então, um irmão aí pode abrir em Gênesis 3:12, 13, por favor, e ler em alto e bom som para que todos ouçam, também as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook. Não precisa gritar não, tá? Mas em alto e bom som. Se quiser pode também usar o microfone, viu? É só vir aqui na frente e ler no microfone. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sou professor e olha que eu fui trabalhar com uma coisa que vai de contra o que é a minha natureza, porque a minha natureza é tímida, não conseguia falar em frente de público nenhum, e isso eu fui crescendo, né? Então, opa, pega aqui. Aí no caso, a profissão de professor me ajudou, mas depois na igreja, mais ainda, entendeu? Hoje eu não tenho mais esse problema. Então assim, aproveite que você está na igreja. Não consigo. Se você ficar com esse negócio de não consigo, entendeu? Você não vai conseguir fazer muita coisa na sua vida, tá? Então assim, a gente vai vencendo. Primeiro você vai ter, né? Vai dar aquela tremedeirazinha, coisa e tal, mas depois vai passando aos poucos. Tá? Vamos lá, Gênesis 3:12, 13. Quem encontrou, leia, por favor. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: se é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Um foi passando para o outro, né? 2 Coríntios 11:3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pronto, devidas a Cristo. Salmo 49:12. Outra pessoa, para né, ficar bem mesclado assim, tá? Para dar oportunidade para todo mundo participar.
E para que não fique assim, cada domingo repetindo as mesmas pessoas, eu vou começar a citar nomes. Aí fica melhor ainda. Olha só. Tem gente que já deu aquele frio na barriga. Não, domingo eu não venho. Não, não faça isso, eu não vou, estou só brincando, tá? Ainda tem assim, ele olhou para mim, foi. Sim, vamos lá? Salmo 49, 12. Salmo 49, 12. Passa aí para ver se está lá. Não, aí tem só Osés e Gênesis. Vai lá, passa aí. Passa, volta. É a légua. A mulher que você me deu, ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor: por que fizeste isso? Vai. A serpente me enganou e eu comi. Da légua, que legal. Eu nem lembrava mais que era légua. A Legolândia. Passa adiante. Tá de Oséias. Sim, já encontraram os salmos? Fica no meio da Bíblia, viu? 49, 12. A gente estudou salmo, viu? Lembrando, né? Quinta-feira estudou salmos, viu? Beleza. Sim, alguém lê? Todavia o homem não permanece em sua ostentação. Antes como os animais que perecem. Pois bem, perecem, né? Vamos lá. Por que Deus proibiu nossos primeiros pais de comerem desse fruto? Esse fruto. Vamos lá. Proibiu-os porque estava fazendo um teste de sua obediência. O problema aqui não é o fruto, tá, pessoal? Já perceberam isso, né? A gente já estudou isso, tá? Não vai pensar ainda, não, que vai ser o fruto, tipo do fruto, não. Não era que o fruto em si possuísse algum mal, não, tá? Tanto é que até hoje o pessoal associa pecado à maçã. Meu Deus, coitada da maçã, né? Pois é, entendeu? Então quando, não tem aquela história que os alunos sempre dão uma maçã para o professor, né? Lembra? O Chaves tem isso, né? O Chaves que em uma melancia, porque, né, proporcional, entendeu? E todo mundo traz uma maçã, e aí Kiko vai trazer uma maçã, Chiquinha traz uma maçã, e aí Chaves chega e comeu a maçã, né? Aí começa a chorar porque trouxe, mas no meio do caminho com fome comeu a maçã. Aí ele disse: não tem problema, Chaves, o importante é a intenção, coisa e tal. E se fosse duas? Aí disse: não, mesmo assim você poderia comer. Ele pega a de Chiquinho. E você sabia que tem uma lógica nisso aí? Você sabia que maçã ela é boa para as cordas vocais? E o professor trabalha muito com, e a gente não come maçã. Pois é. Entendeu? Então não é a maçã que é o proibido, não, entendeu? A questão é a obediência. Foi o método que Deus usou para ver se conheciam ou não o seu senhorio sobre eles. Entendeu? É a mesma coisa que um patrão dá uma ordem, sai, aí fazem a festa. Eu vi até um vídeo essa semana assim, instalaram câmera e não avisaram. Aí estava lá o empregado fazendo tudo menos o trabalho. Aí estava dois, né? Estavam jogando, fazendo tudo. Aí de repente um deles olha assim pro canto da parede assim. Aí tinha uma câmera. Aí o outro escorreu, sentou e foi fazer o trabalho. Tá vendo aí? Paulo chega a dizer o quê? Né? Paulo diz que eles não precisavam fazer as coisas só na presença deles, mas principalmente na sua ausência. Ou seja, o trabalho tem que ser na ausência. A mesma coisa é Deus. Deus disse assim: ó, eu vou indo, tá? Mas assim, comam de tudo, menos daquela ali. E aí, saiu. Aí veio a serpente e disse: opa, vou fazer a festa aqui, certo? Então, foi um método que Deus usou para ver se conheciam ou não o seu senhorio sobre eles. Nossos primeiros pais tinham culpa de pecado antes de provar o fruto? Sim, eram culpados por terem escutado o diabo. Mas quando provaram o fruto, cometeram ou completaram o ato pecaminoso. Então, o primeiro pecado foi ouvir a serpente, ouvir o diabo, dar ouvidos ao diabo. Onde o primeiro pecado foi cometido? O primeiro pecado foi cometido
do paraíso, onde Deus havia colocado o homem e criado a mulher. Adão foi enganado nesse primeiro pecado? A Bíblia nos diz que ele não foi enganado. É provável que seu amor por Eva o tenha motivado a unir-se com ela nessa transgressão. Mas ele sofreu a consequência desse pecado a si mesmo e traiu toda a raça humana cujo representante ele era. O que estava envolvido no ato de comer do fruto proibido? Muitos pecados estavam envolvidos nesse ato de desobediência. Ao comer, rebelaram-se contra seu Deus soberano. Ao comer, eram culpados de traição, porque estavam coligados com o diabo. Ao comer, estavam satisfazendo sua ambição, que era o conhecimento do bem e do mal, a de ser igual a Deus. Ao comer, eram culpados de descrença, porque Deus havia dito que era errado. Ao comer, estavam trazendo a morte sobre si e sobre toda a sua posteridade. Então hoje morremos fisicamente. Por quê? Porque Adão e Eva pecaram. E esse pecado continua. Tá? Aí veio Cristo, que é o segundo homem, certo? E aí nos salva, nos liberta. Se fosse preciso usar uma única palavra para descrever esse primeiro pecado, qual seria a melhor palavra? A palavra é orgulho. Pessoal, muito cuidado. Aquilo que muitas vezes alimenta você e você não percebe, o tal do orgulho, ele não deixa transparecer. Você não reconhece, tanto é que é orgulho mesmo assim. Você não reconhece que é orgulho pelo orgulho. Você não vai reconhecer, é difícil. Entendeu? A gente pode chamar também de pedantismo. Entendeu? Não reconhecer o erro. Tá? Então, pela questão do orgulho, a palavra orgulho, no sentido de soberba, vaidade, seria provavelmente a melhor para descrevê-lo. Calvino afirma, Agostinho, que é um dos pais da igreja antiga, Agostinho está corretíssimo quando diz que o orgulho foi o início de todos os males e que pelo orgulho a raça humana foi arruinada, que prescreve a soberba, olhos altivos, entendeu? Quando você, às vezes a gente precisa se humilhar, tá? Se tornar uns, para poder perceber o quanto muitas vezes somos orgulhosos, reconhecer que erramos, tá? Reconhecer que erramos, ok? A primeira reação, e aí muitas vezes a gente tem uma reação de início e não reconhece, mas depois acaba fazendo o certo. Mas não resolveria mais fácil se não tivesse que ser tão orgulhoso, tá? Teve um domingo aí que teve uma reação assim, logo de início, mas depois se resolveu e começaram a fazer o que era certo, né? Graças a Deus. Muitas vezes a reação primeira é essa, de achar que o outro está errado, mas na verdade o erro está com a própria pessoa. Pronto, aí a gente chega aqui no finalzinho. E aí vamos para fechar, tá? Para que a gente vá para as salas. Tá? 10 minutos ali tá bom, tá? Muitas vezes ficamos imaginando quanto tempo Adão teria passado em meditação e oração no jardim quando lhe foi oferecido pela esposa o fruto proibido. Ele sabia que se tratava de algo proibido. Ele conhecia a regra da obediência estabelecida no jardim. Tinha tudo o que desejava e ainda assim desobedeceu à ordem de seu Deus e aceitou o fruto conforme lhe foi oferecido. Ficamos a pensar se Adão pensou 2 vezes sobre o passo que estava para dar. Uma grande lição a ser aprendida hoje pelos filhos de Deus, a partir da prova do Jardim do Éden, é a lição de pensar 2 vezes, de orar 2 vezes, antes de dar passos importantes. Os filhos de Deus sempre precisam de aprender a lição de resistir à primeira tentação de pecar que aparece no coração. O escritor do hino coloca isso assim: quero um preceito firme no meu interior, de um vigilante e perspicaz temor, a piedosa consciência de pecar,
a dor de senti-lo assim chegar. Contudo, tantas vezes os filhos de Deus se chegam à esfera do pecado sem pensar duas vezes, sem medir as consequências, sem orar ao seu Senhor por ajuda e direção. Muitas vezes, uma segunda consideração os salvaria de pecar contra Deus e assim de pecar contra si próprios e outras pessoas. Wordsworth escreveu alguns versos em um de seus poemas que contém uma grande lição que os cristãos poderiam aplicar ao assunto da tentação. Procura as estrelas, dirás que não há nenhuma. Olha uma segunda vez, e uma a uma tu notarás a piscar sua luz prateada, e ficarás a perguntar-te: como puder escapar a tua primeira inspeção? Muitas vezes nos perguntamos porque não pensamos duas vezes, porque não vimos o mal que envolvia naquele pensamento, aquela ação, aquela palavra, quando vimos de início e parecia tão certa a nossos olhos. Como podemos ter certeza de pensar duas vezes? Só reconhecendo que somos guardados pelo poder de Deus e que esse poder está operando dentro de nós, se nos mantivermos perto dele. Orai e vigiai, o diabo está ao redor tentando devorá-lo. Não devemos ousar confiar em nós mesmos, e sim somente nele. A gente acabou de cantar: careço de Jesus. Tudo para a glória deles. Que Deus sempre nos ajude a pensar duas vezes antes de avançar. 2 Timóteo 3, do 13 ao 17. Eu vou dar um exemplo que acontece às vezes comigo. Eu era muito arengueiro nas redes sociais. Ultimamente eu parei, entendeu? A pessoa, eu postava um negócio, a pessoa vinha um comentário, eu ia embaixo, comentava de novo, e a pessoa vinha, comentava de novo, e eu ficava gladiando. Aí hoje eu posto, a pessoa vai lá, faz um comentário, eu olho, aí a primeira reação é: não, deixa. Aí passa um tempo. Teve até uma vez que falou assim: postei um negócio, minha opinião, né? Aí a pessoa foi, olhou assim: pronto, ele postou. Aí agora o circo, o navio pega fogo e ele está num bote bem longe. Então as pessoas já perceberam. Ele joga assim, as pessoas ficam aqui brigando e ele deu. Porque quando eu comecei a pensar assim: bom, postei aqui, beleza. Se eu ficar discutindo, eu estou na verdade dando lugar eu não represento a mim mesmo mais. É isso que você tem que lembrar. Você não é mais, por exemplo, Rodolfo não é só Rodolfo. Rodolfo é membro da igreja. E o mundo, ele não vai apontar Rodolfo como Rodolfo. O mundo, ele não vai apontar Wesley só como Wesley. Né? Vai apontar Edna só como Edna. Tenha certeza que o mundo vai dizer: e é da igreja, entendeu? E é da igreja. É assim. O mundo odeia os cristãos, certo? Alguns confundem com aquele texto lá em Atos dos Apóstolos. Tinha como é que chama? Rapaz, isso aqui do povo que morava ali, mas pelos seus bons procedimentos, entendeu? É como se o cristão ele fosse uma pessoa que não pudesse também reivindicar, não pudesse criticar. Não, a gente pode criticar sim, uma coisa que está errada a gente pode criticar, deve, na verdade. Por quê? Porque nós temos um parâmetro chamado Bíblia. A gente pode usar a Bíblia para fazer um parâmetro, entendeu? Para mostrar que aquilo está errado por meio do cristianismo, tá? Mas aí, antes eu não me preocupava, agora não. Quando eu vou, posto, acabou. Teve até eu gosto muito de publicar quando eu me lembro, e ultimamente eu tenho lembrado mais porque tá o Cada Dia Natal. O Gota de Esperança, só que cada dia é Natal, né? Especial do Natal. Aí como tem uma continuidade, eu estou procurando fazer todos os dias, certo? E aí uma pessoa se irritou num grupo. É um grupo de política, fofoca, um monte de coisa. Aí a pessoa foi assim: é um missionário, né? Não sei o que, a pessoa gritar lá. Aí eu olhei assim, aí uma pessoa falou assim: não, cara, a banda é da igreja, coisa e tal. Aí eu fui no privado da pessoa. Para não ficar batendo um pouquinho no grupo. Eu fui no privado da pessoa. Coisa que eu vejo também que acontece às vezes no grupo da igreja. Seja sábio. Seja sábio. Evite discussões no grupo.
Resolva no privado. É sério. Então, quando eu fui no privado da pessoa, cara, assim, eu sou presbítero, sou da igreja tal. Aí a pessoa chega e mudou do tom de voz. Não, cara, tranquilo. Pô, lá no grupo e agora aqui é missionário? Não, aí eu fui lá, falei com a pessoa assim, não, cara, tranquilo, coisa e tal. Eu pensei que era assim, não, você não pode julgar todos os cristãos por um que erra e você só vê o erro. É a mesma coisa que você não pode julgar todos os pastores por um que erra que você só vai o erro. Veja os que acertam. Entendeu? Então, às vezes, a questão de orgulho aqui, né, do erro, a gente tem que pensar duas vezes. Aí hoje, às vezes, eu penso duas vezes de publicar um negócio, de colocar uma crítica no negócio. Por quê? Porque eu não represento só a mim mesmo. Tá bom? Vamos nos dividir em sala e aqueles que estão em casa, né, fica só com um breve catecismo, tá? Alguém vem aqui e aperta aí o azulzinho e depois publicar. Mas tem, aí quando fizer assim, ó.